Casada, mãe de 6 filhos, dona de casa. 50 anos de idade e um sonho de mudar radicalmente de vida. Inês Batistella, hoje com 80 anos, mostra que é possível ser feliz plenamente. Não importa a idade, basta acreditar. Boa tarde, dona Inês. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde. Quer dizer que a senhora nasceu numa cidade do interior, numa fazenda. Uma fazenda, sim, fazenda Pinhalzinho. A senhora tinha uma vida aparentemente pacata, mas eu acho que dentro aí da senhora era um vulcão. Morava um sonho muito grande, porque desde pequenininha eu gostava de ler. Eu lia os livros infantis, comecei a ler os livros infantis aos 5 anos de idade, eu já sabia ler, naquele tempo, né? E acho que foi a leitura, né? E pequenininha também, eu gostava de me sentar ao lado do meu avô e ouvir ele contar as histórias da Itália. E eu ficava imaginando, mas onde fica a Itália? Depois, quando aprendi o descobrimento do Brasil, Portugal, onde ficava Portugal? E essas coisas foram alimentando o meu sonho. Pois é, a senhora viveu uma vida que muita gente vive. Às vezes a pessoa se torna uma dona de casa, apesar de ter tantos sonhos, mas não sai dali. E o que aconteceu com a senhora? Eu já vou até emendar a pergunta dela, uma pergunta a mim. Que signo a senhora é? Sou leão. Ah. Faz jus, né? Faz jus. Leão faz aniversário agora. Vai fazer agora, né? Vou fazer 81. Olha. Que dia? Dia 9 de agosto. Ah, daqui a pouquinho. Então, o que aconteceu com a senhora para a senhora ter essa coragem de mudar a vida? Não, as coisas não acontecem assim, você quer mudar de vida. Não é assim, de noite para o dia, não é? Tem todo um histórico, aí o histórico de vida. Que você veja bem, eu me casei, eu tive 6 filhos. Então foi uma vida muito intensa. Depois que meus filhos foram para... 3 estavam casados e os outros estavam na faculdade, eu comecei a ter tempo de voltar para mim mesma, de me ver. A senhora continuava casada? Continuava casada, sim, continuava casada, trabalhando muito. Olha, toda a história da dona Inês está aqui nesse livro, Voo Livre, que ela escreveu agora. Sim. E eu já vi por aqui pelo livro que logo a primeira viagem da senhora foi logo para Tóquio. Eu fui para o Japão, sim. Sim, eu fui para o Japão. E foi um presente, né? Porque foram umas pessoas que chegaram na sua casa. Convidaram a mim e meu marido para fazermos essa viagem, né? Era um grupo de médicos. E meu marido disse, não, mas eu não posso tirar férias, a minha mulher vai. Né? Eu estava com o avental amarrado na cintura. E imediatamente eu tirei o avental, que eu sempre usei avental, cozinheira, cuidando da casa, dos filhos. Eu tirei o avental e acreditem, nunca mais eu pus o avental. Nunca mais. E depois a senhora continuou voando. E foi até estudar em Londres. Sim, mas quando eu voltei do Japão, eu já não era mais a mesma pessoa. Que basta você sair do local onde você está e de longe você vê o que ficou para trás, para você se conscientizar. Pois é, isso que que eu você ia estava perguntar. vivendo. Quando a senhora falou, eu tirei o avental e nunca mais coloquei, é muito simbólico, né? Muito. O que é que rompeu dentro da senhora? Quer dizer, o que não estava bom e que ficou bom? Olha, da vida de todo mundo, aliás, todos nós temos uma história de vida e cada um de nós é um livro, não é? Eu simplesmente comecei a escrever e terminei e fui embora. Eu não perguntei a ninguém se era fácil ou difícil escrever um livro. Eu achei que eu tinha uma história para contar e me dispôs... E a senhora também escreveu esse livro para contar as histórias para os seus filhos? Sim, para os meus filhos e para a sociedade. Porque na época eu era uma pessoa bem de vida, meu marido era advogado, a gente estava bem de vida, morava numa fazenda com todo o conforto. Ele foi um marido excelente no sentido de pai, provedor da família. Mas, ao mesmo tempo que ele foi um ótimo namorado, ele não continuou sendo namorado, ele passou a ser só marido. E a mulher, quando se casa, ela quer continuar a ter no marido o namorado que foi antes. E aí é que foi o erro, né? Que eu queria o namorado. Aquele namorado que diz para você de manhã, eu te amo. Faz muita falta para a mulher. E veja, o tempo foi passando, Depois, o primeiro filho já tinha se casado, aliás, 2, o terceiro estava se casando, e ele disse para mim, agora vamos criar os netos. Esse realmente foi o turning point da minha vida. Foi a primeira vez que eu disse não. Eu disse, você vai ou não. Olha só. Aí eu comecei a perceber que eu tinha muita vida dentro de mim, e que a mulher tem direito a viver a vida dela, a sentir-se mulher. E eu até então tinha sido apenas esposa, mãe
e que eu fui criada para isso, porque a mulher, no meu tempo de moça, a mulher era criada para ser exatamente isso. Ninguém se importava com, vamos dizer, o físico da mulher, gorda, magra, elegante ou não, usava cremes ou não. Eu nunca fiz as unhas. Eu fui fazer a primeira vez minhas unhas, uma maquiagem, um creme, depois de 40 anos. Porque a mulher, ela era voltada toda para o lar, toda para satisfazer o marido. E quando eu comecei a me sentir eu mesma, eu comecei a olhar para mim e comecei a sentir, teve um dia que eu senti dó de mim, que eu era muito jovem para não ter vivido a vida. E agora eu vou criar os netos, amo meus netos, claro, tenho até bisnetos. Mas e eu? Onde ficava eu? Quem era eu? Até para amá-los melhor precisa se amar, né? Sim, conhecê-los, principalmente agora. Né? Nessa época, quantos anos a senhora tinha? 49. E aí, o que a senhora fez? Depois de todo esse processo, porque esses 27 anos de casada, foi como você, um riacho pequenininho, você faz uma represa, e aquilo foi represando dentro de mim. E que, de repente, aquilo se rompe. Virou e eu oceano, não né? consigo mais ser a mesma mulher que eu tinha sido durante esses 27 anos, né? E ninguém percebe essa transformação em mim. E passo a dizer que eu estou ficando louca. Eu estava realmente na fase de menopausa e o nosso médico de família disse, não, realmente nessa idade a mulher, ela tem atitudes estranhas e é bom cuidar disso, né? E realmente me senti assim, minha pessoa está ficando louca, talvez eu esteja ficando louca, porque não é possível eu não aceitar mais a minha vida. Eu não aceitava mais. Eu pedi ao meu marido que queria ser internada numa clínica psiquiátrica, foi eu que pedi. Lá eu fiquei duas semanas, Clínica Julieta, aqui em Santo Amaro. Porque aí eu queria saber o que estava acontecendo comigo, por que eu não aceitava mais a minha vida, o que estava errado comigo. Não, mas não estava nada errado comigo. Tanto é que depois de tanta terapia, de tanto exame, tanta coisa, médicos e coisas, porque eu queria saber, realmente queria saber. Eles disseram que eu era uma louca sã. E diante desse diagnóstico, eu senti uma força muito grande. Então aí o meu sonho, a minha opção de vida, porque realmente eu estava diante de uma encruzilhada. E esse é o recado que eu gostaria de dar a todas as mulheres que leram o meu livro, ou que estão me ouvindo agora. Diante de uma encruzilhada, não tenha medo. Agora, o que a senhora fez na prática que chocou as pessoas? Deixar a família. Além dessa virada, depois a senhora viajou, teve outros amores, o que aconteceu com a sua vida? Ah, sim, eu tive que conhecer a vida, e a vida consiste em conhecer amores, em ter amores. Eu era uma menina, mesmo aos meus 49 anos, ainda eu era uma menina, porque eu não sabia nada de nada, né? Eu vou para Londres, encontro pessoas e quero conhecer o amor. Por que a senhora escolheu Londres? Porque a minha primeira opção foi ir para Paris, né? Eu tive uma oportunidade muito boa para ir para a França, mas eu vou para Londres por causa do idioma, por causa de inglês. Como eu gostava de jornal e trabalhava assim um pouco no jornal, eu achava que eu precisava ter conhecimentos, eu precisava saber uma outra língua, eu precisava viajar, eu precisava conhecer os países, as coisas. A minha sede de conhecimento era muito grande. Aí a senhora foi estudar inglês, e a senhora tinha recursos? Eu tinha Como é que a senhora se sustentava? Eu tinha muito pouquinho dinheiro, mas naquele tempo, quantos anos atrás? Quantos anos são? 20 anos atrás, mais? Mais um pouquinho, né? Era muito barato viajar. E não tinha dificuldade nenhuma, eu simplesmente comprei a passagem e fui. Eu não sabia o que ia encontrar por lado de lá. A senhora trabalhou lá? Trabalhei, sim. Eu trabalhei cuidando de casas, housekeeper, au pair. Pois é, a senhora foi até babá. Foi babá, passava roupa, cozinhava, cozinhei muito. Né? Ganhei muito dinheiro cozinhando, fazia tricô, eu fazia tudo para ganhar dinheiro. E esse dinheiro, enquanto as minhas outras colegas usavam Mas era diferente, dinheiro... porque aí era um cozinhar para o dinheiro para a senhora usar para a senhora. Sim, para eu viajar, porque eu tinha que conhecer o mundo, eu tinha que conhecer os museus, as galerias de arte. E a senhora foi trabalhando o que a senhora sabia fazer? Que era cuidar de uma casa? Sim, mas foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá e vi que o meu dinheirinho dava apenas para umas 2 ou 3 semanas,
Eu falei, meu Deus, aqui é viver ou morrer. Não, mas eu não vou me deixar morrer, não. Eu vim aqui para viver. E eu tinha que trabalhar, mas como se eu não sabia falar inglês? Aí é a hora que eu gosto de dizer às pessoas que não parem diante do primeiro obstáculo, diante da primeira pedra. Veja, eu não sabia falar inglês, mas eu tinha as mãos, eu tinha expressão corporal, você movimenta os olhos, então eu sabia lavar, sabia passar, sabia cozinhar, e para isso você não precisa falar. E eu consegui o meu primeiro emprego, depois os outros empregos, e eu usei o meu dinheiro para conhecimento. E aprendeu tão bem a língua que virou professora? Virei professora, não, mas eu fui à escola, eu era estudante lá, mas eu tinha que ser burra. Eu não podia ser inteligente na escola, porque eu não podia passar. Senão o governo me mandava embora, meu visto era de estudante. E eu fui até conseguir o certificado de Cambridge, né? Que hoje eu sou professora de inglês. Depois, quando eu volto ao Brasil, eu estou dura de novo, não tenho dinheiro, como é que eu vou viver aqui no Brasil? Mas aí eu sabia inglês, então eu fui lecionar. Dona Inês, se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora faria alguma coisa diferente? Não, não é possível. Porque voltar no tempo eu seria exatamente aquela pessoa. Hoje eu faria diferente com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho da vida. Mas na época, naquele tempo, não tinha jeito de fazer diferente. Era romper com a sociedade, romper com os princípios, os preconceitos, e partir para a vida, partir para a luta, ou se entregar e ficar, como tantas mulheres que eu conheço hoje em dia, o carro bonito, o carro importado, conta bancária boa, roupa boa de marca, bolsa Vitor Hugo, e daí para frente, e ficar bem com aquilo. Mas aquilo nada é suficiente para você ser feliz, para você, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ser a marca da roupa que a gente usa, e não o contrário, eu ter que usar roupa de marca. Mas, Dona Inês, eu acho que a senhora, de uma certa forma, voltou no tempo, porque o que a senhora fez com quase 60 anos foi o que muitos jovens fazem. Vão estudar inglês, não é? A senhora fez isso também. É comum, normal. Agora, hoje eu vejo a senhora plena, eu vejo a senhora com esse olhinho brilhando aos 80 anos, quase 81. Né? A senhora tem algum medo? Medo todos nós temos. Não é possível que não tenhamos medo. Mas é preciso enfrentar o medo. Dizer ao medo que você é mais forte que o próprio medo. E não se deter diante de qualquer coisa que apareça na sua frente. Você tem um objetivo, você se propõe aquele objetivo, vai. Acredite no seu sonho e vai. Você tem forças que você nem sabe que tem. E seus filhos, como é que reagiram a essas mudanças todas? Me respeitam. Não me questionam. São ótimos. Maravilhoso. Eu tenho a impressão que a senhora tem mais sonhos guardados aí. O que a senhora deseja daqui para frente? Viver. Viver. Viver no sentido da palavra mesmo? Sim, todo dia. A gente amanhece, né? Tem alguma viagem planejada já? Sim. O ano que vem, no meu aniversário, o próximo aniversário de 82, eu tenho um convite maravilhoso para a Alemanha. Agora, então, desde que a senhora resolveu partir para conhecer o mundo, quantos países a senhora já conheceu? Conheci muitos. Deixei alguns países que não foram possíveis, porque a Índia, por exemplo, eu não conhecia a Índia, não conhecia a Rússia, né? Estão na lista esses países? Já estão na lista? Sim. Mas eu acho que a parte do mundo que eu conheci foi assim muito bom, muito bom. Me deu assim, sabe, satisfez os meus sonhos. Dona Inês, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Olha que bacana que depois que a gente conversa com a Dona Inês, dá vontade de partir por aí, para conhecer tudo. O que você acha, Leão? É uma lição de vida, que mulher incrível, viu? Fiquei apaixonado aqui.